Oi, gente. Esse vídeo é sobre a indústria Hengens. Eu já havia falado antes no vídeo sobre industrialização, da importância desse parque industrial para o processo de industrialização no Brasil e especialmente para o Rio Grande do Sul. Então, é o primeiro parque industrial do Rio Grande do Sul que foi implantado aqui na cidade mais antiga do estado. Então, eu vou contar um pouquinho sobre essa história. Bom, um pouco do que eu andei pesquisando sobre a indústria Hengens traz um destaque muito importante para o seu fundador, o Carlos Guilherme Hengens. Né? Ele era filho de alemão, de uma família que estava assentada, que vivia na região de São Lourenço do Sul. Era uma família de produtores rurais, né, criadores de gado, etc. E uma família com recursos, né, o que possibilitou que ele, inclusive, tivesse estudado na Europa. Então, o Carlos Hengens, ele é retratado pelos textos como uma pessoa que teve uma importância, uma grande relevância para a implantação do processo industrial no Brasil, até pela trajetória dele de ter estudado fora e ter visto lá fora, né, como a economia estava se estruturando e quis trazer um pouco, né, dessa estrutura para o Brasil. E é importante destacar que a família tinha não só acesso, mas bastante relacionamento com a família imperial, o que também facilitou a implantação, né, e a arrecadação de recursos para a implantação desse parque industrial no Brasil, e especialmente aqui em Rio Grande. Para quem não sabe, Rio Grande é uma cidade no extremo sul do Brasil e que é considerado geograficamente como uma península, o que favorece, né, a distribuição da produção industrial pela água. E esse foi um dos fatores que fez com que o Carlos Hengens tivesse o interesse de fazer a implantação da indústria aqui na cidade de Rio Grande. Eu não vou contar a história do Carlos Hengens, não por ser menos importante, né? Mas até para o vídeo não ficar longo, eu vou dedicar esse tempo a falar sobre a implantação dessa indústria e o contexto brasileiro para que esse processo acontecesse. Bom, a indústria Hengens, ela é implantada, ela começa, né, a ser implantada na cidade de Rio Grande nos anos de 1872 e ela tem a sua abertura efetivamente em 1874. Nesse momento, o Brasil é um país imperial, né, colonizado, ainda colônia de Portugal, então a família portuguesa estava à frente, né, do governo brasileiro, e nesse momento a aproximação da família Hengens com a família imperial e com outros empresários daquele período favoreceu uma série de financiamentos e recursos financeiros para que essa indústria fosse implantada aqui. Além disso, é importante destacar o fato de que Rio Grande ainda, como todo o resto do Brasil, era uma área rural, onde a maior parte da população estava ainda na área rural e que, portanto, não tinha nem formação técnica e nem residência próxima da área onde a empresa estava implantada. Então, para esse primeiro movimento de implantação da indústria, a vinda de trabalhadores estrangeiros foi muito importante. Então, nessa primeira leva de trabalhadores estrangeiros estão principalmente pessoas de origem alemã, seguido de poloneses, ingleses, franceses. Eles já dominavam a técnica
da industrialização, já eram pessoas alfabetizadas, né, e que tinham conhecimento do funcionamento de máquinas. Então, o Brasil precisou passar por uma grande reforma, inclusive educacional, para conseguir abranger essa nova estrutura econômica, como é o caso das indústrias. No caso da indústria Hengens, a especialidade da empresa é o tecido. Então, o Carlos Hengens, naquele momento, né, começou a produzir tecidos a partir da produção interna brasileira de algodão. Então, foram trazidos matéria-prima do interior do Brasil para Rio Grande e, a partir daí, tecidos de algodão começaram a ser produzidos, né? Tecidos para formação de sacos, para exportação de grãos, como é o caso do café, do arroz, enfim, que era produzido naquele período, e juta, né? Que é um tecido mais rudimentar e bastante utilizado pela agricultura. Então, nessa primeira etapa da industrialização e, sobretudo, do funcionamento da indústria Hengens, teve como princípio atender a uma demanda interna brasileira. Então, o objetivo não foi atender uma demanda externa, o que havia necessidade de ser consumido pela população externa, mas atender a demanda interna, a demanda de um país rural, produtor de alimentos, sobretudo grãos, que eram exportados.